essa leitura de Filipenses 4, versos 11, 12 e 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga amém e tome o seu assento em nome de Jesus. Pois bem, eu quero vos falar sobre o seguinte tema: 3 formas possíveis de viver dias difíceis, mantendo o foco da alegria e da esperança. 3 formas possíveis. Então, ou seja, é possível acontecer na sua vida isso que Paulo, aqui nesses 3 versículos, ele faz referência, e ele abre para nós aqui um leque de possibilidade, de confiança em Deus muito grande. 3 formas possíveis de viver dias difíceis, mantendo o foco da alegria e da esperança. Sabe que tem crente que tem dificuldade quando ele passa por lutas, por adversidades, por provas. E é por isso que eu acabei de dizer que eu aprendi o que é você confiar em Deus quando você não vê nenhuma possibilidade e nenhuma saída. E eu tenho serenidade nas dificuldades, nas provações, nas lutas. Eu diria em outras palavras, eu tenho equilíbrio, porque tem crente que é desequilibrado. Qualquer tragédia afeta a fé dele. Ora, eu não quero dizer que nós não temos sentimento. A gente tem sentimento. Nós sentimos as agruras dos problemas da vida. Todavia, você tem que ter estabilidade. Você é cristão, você tem que manter equilibrado. Você não pode, por qualquer problema que apresenta a você desabar. E quando eu vejo aqui o apóstolo São Paulo dizendo, não digo isto como por necessidade. Ele diz, eu não estou dizendo isso porque eu tenho necessidade de dizer, porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. E aí ele mostra o seu equilíbrio. Ele diz, eu sei estar abatido e também sei ter abundância. Eu sei estar abatido, ou seja, eu tenho controle emocional, eu tenho equilíbrio quando vem os problemas para me abater. Mas também eu sei ter abundância. E em todas as coisas, disse Paulo, eu estou instruído, estou experimentado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Você vê, uma coisa com extremidade da outra. Todavia, ele tinha controle, ele tinha equilíbrio. Por quê? Porque Paulo estava instruído. E aí eu anotei quais são essas 3 formas possíveis de viver dias difíceis, mantendo o foco da alegria e da esperança. Primeira forma, aprenda a lidar com suas emoções. Aprenda a lidar com suas emoções. E tem crente que tem dificuldades para lidar com as suas emoções. Olha o que diz a Bíblia, aqui mesmo,
Filipenses 4, versos 6 e 7. Olha o que diz aqui: não estejais inquietos por coisa alguma. Isso aqui é um crente que sabe lidar com as suas emoções. Ele diz: não estejais inquietos, porque tem crente que um probleminha tão minuto, tão pequeno, ele se desespera. E a Bíblia diz: mantenha o equilíbrio emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Das pessoas? Diante de Deus. Porque tem gente que tem dificuldade e não sabe lidar com suas emoções? Porque ele tem uma vida fraca de oração. Ele não vive uma vida de ininterrupta oração com Deus. E qualquer problema que surge, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vida, olha para cá, ele desaba. Por quê? Porque ele não aprendeu ainda a lidar com as suas emoções. E Paulo aqui esclarece isso. Vocês não devem ficar inquietos por coisa alguma. Mas antes as vossas orações, as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações e graça. Porque tem gente que só suplica e recebe um milagre, mas esquece da ação de graças. Ou seja, fazer isso que nós acabamos de fazer aqui, agradecer o Senhor. Aí no verso 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o que eu aprendo aqui? Aprenda a lidar com as suas emoções. Pare de ser um crente reclamão. Reclama de tudo e de todos. Irmão, tem gente reclamando que Deus não fez nada por ele esta semana. Tem gente que chega e diz: pastor Adão, domingo passado o senhor disse que Deus ia fazer algo extraordinário na minha vida e não fez. Você não está vivo, irmão. Você não está respirando o oxigênio, a vida. Deus não te deu condição de você sair da sua casa para estar aqui no culto hoje. Deus não te deu comida para comer esta semana, não deu veste para você vestir. Deus não te deu trabalho da onde você tira o seu sustento. Como é que Deus não fez algo extraordinário? Pastor, o senhor pregou domingo passado que Deus ia fazer algo extraordinário. Ele não fez. Meu irmão, você está respirando o oxigênio, a vida. Você tem que ser agradecido ao Senhor. Deus a cada momento está realizando coisas incríveis, coisas maravilhosas. Olha o que Deus fez aí. E eu não deixei ninguém desesperado. Eu falei: não vai para as redes sociais como alguém que não tem fé, como alguém que não tem. Eu proibi eles. Falei: ninguém vai desabar. Alguém já quis começar a chorar. Falei: não chora, acredita, porque eu já estou vendo o milagre acontecendo. Aprenda a lidar com as suas emoções. Esta é a primeira coisa, primeira forma possível de você viver dias difíceis, mantendo o foco da alegria e da esperança. Qual é a primeira forma? Aprenda a lidar com suas emoções. A segunda forma: não tenhas medo e nunca perca a esperança.
Isso aqui é extraordinário. Não tenha medo e nunca perca a esperança. Olha o que diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia. Coloca no telão. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo, muito povo nesta cidade. Oh, irmão, esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele diz: ó, você não precisa temer. Sabe por quê? Porque eu estou contigo para te livrar. Então, a segunda forma: não tenhas medo e nunca perca a esperança. Olha, Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses. Ou seja, 18 meses ele ficou ali. Para quem estava com medo, para quem estava fugindo, olha o que Deus fez, irmão. Interessante que Deus fez coisas tremendas ali nesse 1 ano e 6 meses que Paulo ficou ali, irmão, que nós temos hoje o maior e mais extraordinário compêndio de teologia sistemática que existe, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele escreveu ali, em meio às perseguições, os problemas, Deus abençoou a vida de Paulo maravilhosamente. Deus está se dirigindo para alguém dizendo para ele ou para você: não temas, eu estou contigo. Não tema. Olha, você não vai fracassar na fé. Não tema, eu te darei saúde. Não tema, eu estou contigo. Não tema, eu te darei a vitória. Esta é a segunda forma. A primeira, aprenda a lidar com suas emoções. A segunda forma: não temas ou não tenha medos e nunca perca a esperança. Hoje tem gente que assim está desabando por qualquer motivo. Olha o que diz a Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o verso de número 21. Põe no telão. Olha o que diz a Bíblia, para você ver o Deus que nós servimos. Capítulo 3, versículo de número 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Mas tem uma outra tradução que diz: jamais eu vou trazer no meu coração algo que não me dá esperança. Oh, gente, pelo amor de Deus, você não está servindo um Deus minuto, um Deus miúdo, um Deus pequeno, não. Você está servindo um Deus grande, um Deus generoso, que pode fazer o impossível a qualquer hora na sua vida. Ele pode fazer o impossível, como Lázaro estava morto lá. Lázaro estava morto. Mas o que Jesus havia dito antes? Lázaro dorme. Eu acho que Deus disse assim: é o seguinte, ele não está tendo tempo muito, a turma não estão deixando ele dormir em casa, então arrumei um lugar para ele dormir. Mas dormi bastante mesmo, 4 dias. Aí levou ele lá para a sepultura. Ele dormiu. Em momento algum, irmão, em momento algum, Jesus titubeou na fé com relação a Lázaro. Aí ele diz: ó, o meu amigo dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí diante, quando Jesus manda tirar a pedra, a Bíblia não diz: Lázaro, sai da morte. Não.
Ou seja, Lázaro, deixa o sono, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. E a Bíblia diz que o defunto saiu. O que estava acontecendo com Lázaro? Ele estava apenas dormindo. Porque a morte para Deus é um sono, irmão. Na hora que ele fizer assim, ó, um barulho, a morte desaparece e a vida se apodera da pessoa. Então você precisa aprender isso. Não tenhas medo e nunca perca sua esperança. E eu vou finalizar com a terceira forma. Primeira, aprenda a lidar com as suas emoções. Segunda, não tenhas medo e nunca perca a esperança. Terceira, elimine as pessoas tóxicas da sua vida. Cuidado com essas pessoas que são tóxicas. Elimina da sua vida. Sabe por quê? Porque estas pessoas podem te afastar de Deus. Vamos ver o que diz Provérbios 13 e o verso de número 20. Coloca no telão. Diz assim: anda com os sábios e serás mais sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Você tem que aprender a eliminar algumas pessoas de má índole, pessoas que não são portadoras de um bom conselho, não servem o mesmo Deus que você serve. Você precisa aprender a eliminar essas pessoas que são prejudiciais à sua fé. Que isso, pastor? É verdade. Tem coisas ruins que você tem que eliminar da sua vida, porque o seu barco está afundando. Seu barco está afundando. E eu me lembro de Jonas, capítulo 1, e o verso 4, o verso 5 principalmente, diz que aqueles marinheiros, quando veio a tempestade, eles começaram a lançar fora do navio todos os tesouros e as coisas que pesavam, eles jogavam na água, se desfazendo. O que eu entendo com isso? Eles estavam eliminando algumas coisas para aliviar o peso daquele navio. E sabe que no seu dia a dia você precisa também aprender a eliminar algumas pessoas que são tóxicas da sua vida. Por exemplo, você precisa deletar algumas pessoas do seu WhatsApp. Você precisa deixar de seguir algumas pessoas no seu Instagram, no seu Facebook. São pessoas prejudiciais. Você tem que parar de ver alguns vídeos da internet. Eu comecei a observar isso. Como estraga você começar a armazenar no seu corpo. Por exemplo, um assunto político. Você começa a armazenar. A mesma ira que o cara está falando lá da política, começa a passar para você. De repente você não vai ter paz. Parece que aquele mal da política entra dentro de você. O negócio é sério. São coisas tóxicas que atrapalham o meu viver no meu dia a dia. A gente tem que eliminar essas coisas. O profeta diz: eu vou trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Será que você está fazendo isso? Trazendo aquilo que lhe traz esperança? Ou você está fazendo tudo ao contrário? No Salmo 1, os versos 2, verso 3, diz que bem-aventurado, o verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda
dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, eu estou fora. Eu estou fora. De alguns assuntos aí, eu estou fora. Alguém vem falar de política para mim, irmão, vamos falar de Deus? Vamos falar de Jesus? Eu já fiz a minha parte como cidadão, votei no meu candidato, eu não quero nem saber agora. Só quero ouvir falar de política daqui 4 anos. Não quero mais saber, irmão. Não quero mais, não quero. O que eu quero é isso aqui. A palavra que me traz esperança. A palavra que me traz alegria. Olha para cá, vem alguém até você murmurar, falar mal de alguém, falar mal do teu irmão, falar mal da tua igreja, falar mal do teu pastor. Afaste esta pessoa. Olha para cá, deleta essa pessoa da sua vida. Deleta essa pessoa. Eu estou assim, irmão. Eu estou assim. Por quê? Porque com o tempo você percebe que as pessoas são como livros. Que isso, pastor? É verdade. Algumas se enganam pela capa. E outras te surpreendem com o conteúdo. Por isso que tem aquele adágio popular que diz: me diz com quem andas, e eu te direi quem tu és. Estou fora, meu irmão. São pessoas que não merecem nenhum tipo de credibilidade. Então, destes, afasta-te. Pessoas que entrou no seu WhatsApp e que entrou na sua vida. Porque quando entra no nosso WhatsApp, eu tenho deletado lá uns 100 já. Tem pessoa que entra lá, aí eu olho e começo a conversar com a pessoa, ela me chama, pastor, peguei o teu WhatsApp assim, e logo eu elimino. Eu percebo, Deus me dá discernimento. Eu tenho uns 100 lá que eu já bloqueei. Nas minhas redes sociais, até uns 300 que eu já bloqueei. E esses dias eu gostei de uma senhora, ela disse: eu estou fazendo uma faxina no meu Facebook. Eu estou tirando gente que a visão é diferente da minha, fofoqueiro, mexeriqueiro. Eu estou fazendo uma faxina. Eu disse: glória a Deus, eu estou fazendo isso há muito tempo. Eu quero andar com pessoa que tem a visão do céu. Eu quero andar com pessoa que tem a visão espiritual. A visão da águia e não a visão da galinha. A visão de cima e não a visão de baixo. É desta forma que eu e você, nós temos que proceder. Por quê? Porque senão, meu irmão, se aqueles marinheiros não tivessem eliminado o peso do navio, e com muita dificuldade eles estavam fazendo, e aí tiveram que doer o coração, mas tinha mais um peso ali atrapalhando eles. Qual era o peso? O Jonas desobediente. Sabia que sempre na nossa embarcação, às vezes tem um Jonas. Que você, às vezes é até crente, rapaz, mas é fujão. Às vezes é até crente, mas está fazendo peso na sua embarcação. E tem hora que você tem que lançar ele fora. A Bíblia diz que aqueles homens até oraram: Senhor, que não caia na nossa mão a pessoa desse homem, que não venha cair em nossas mãos. Mas não tem jeito, Senhor. Se é ele, o Jonas, a gente tem que jogar ele fora. Quando tirou Jonas do navio, o que aconteceu? A Bíblia diz que acalmou a tempestade. Olha para cá, elimine algumas amizades, jovem, que você tem na escola. São pessoas más, têm uma aparência que são seus amigos e que estão te levando para o caminho certo, mas está querendo te levar para o abismo. Foge dessas pessoas. Faça uma faxina no seu WhatsApp.
Sai de algum site, ou sites que você está acostumado a visitar. Isso vai te levar para o abismo. Pare de frequentar alguns lugares que você tem frequentado. Elimine isso. Elimine algumas amizades que Deus não está. São pessoas, irmão. Quando a Bíblia fala do não vos prendais a um jugo desigual, não é só casamento, não. É tipo de amizade que a gente tem que selecionar. É saber com quem nós estamos andando. Quem tem a nossa mesma visão. Se não tem a mesma visão da tua, coloca um X maiúsculo nesta pessoa e não conta com ela para mais nada. Faz um X maiúsculo, coloca na cabeça dela e diz: isso aqui está eliminado. Está eliminado. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa que não tem a sua mesma visão. Não é obrigado. Fique em pé. 3 formas possíveis de viver dias difíceis, mantendo o foco da alegria e da esperança. Eu tenho aprendido muito com Jesus. E sabe que nos últimos dias eu tenho aprendido mais ainda com Jesus. Estou pregando, já praticamente pregando, contando de jovens, cooperador na igreja, líder de jovem, há quase 45 anos. Mas como pastor, 40 anos pregando a palavra. E eu estou aprendendo com Jesus. Estou aprendendo com Jesus a lidar com certas situações. Eu não vou dizer com mais facilidade, mas eu vou dizer assim, com mais aprendizado. Porque quando você entra no problema, sabendo que o teu Deus é maior, não é que o problema com isso vai desaparecer, mas você terá virtudes suficientes para se deparar com esse problema e dizer para ele: problema, o meu Deus é maior. Você já viu me prostrar diante de alguma situação? Não. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana, e eu aprendo muito com a minha mãe, mesmo na sua simplicidade. E ela disse para mim essa semana: meu filho, sabe que a gente é como uma casa velha. Eu falei: que isso, mãe? Falou: é, meu filho, a gente é como uma casa, que quando a gente constrói a casa, ela é bonita, tudo é novo, não tem vazamento no telhado, as paredes estão bonitas, o chão maravilhoso. Mas no passar dos anos, meu filho, vai aparecendo uma trincadura aqui, uma goteira ali no telhado, o chão começa o piso a ficar rústico, porque se desgastou. Eu disse assim, a minha mãe falando, eu disse: e a velha está certa, ela está certa. A gente é como a casa, e eu já estou como essa casa velha. Então, equivale dizer que se eu não reformar esta casa a cada dia, ela pode cair na minha cabeça, ela pode desabar. Como é que você está zelando desse corpo terráqueo que você tem? Desta casa que a Bíblia diz nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Como é que você está zelando? Nós vamos cantar um louvor para Deus, e você vai fazer uma reflexão na sua vida. O nosso Deus de milagres, Ele está aqui. E eu louvo não por aquilo que Deus faz, porque para mim foi mais um milagre que Deus fez na minha família, na minha vida. Mas isso não me surpreende.
Sabe por quê? Porque eu estou como Paulo, em todas as coisas eu estou instruído, estou experimentado. Agora, sabe que uma situação dessa me traz mais crescimento de fé? Amém, igreja? Pastor, eu quero receber oração, eu quero vir à frente. Fique à vontade, nós vamos louvar a Deus. E você pode vir diante do altar, mas se não quiser, aonde você está, você pode falar com Deus.